Vamos começando então aqui o estudo do cilindro. A gente vai ver alguns elementos do cilindro primeiro. Então a gente tem aqui o desenho, a figura, o cilindro. A gente tem aqui no centro a altura do cilindro, que a gente vai chamar de H, pontilhado aqui em laranja, em amarelo. Em vermelho, a gente tem a nossa geratriz, ou altura do nosso cilindro aqui, que a gente também chama de geratriz, tá? Então, eles têm a mesma medida. A altura aqui do centro e a geratriz, elas têm a mesma medida, então, no nosso cilindro. O raio é o nosso raio da base aqui, que está pontilhado em verde. Esse aqui é o nosso raio da base. Bom, vamos mostrar aqui, então, a planificação do cilindro. Essa aqui é a planificação do cilindro. Então, são dois círculos e a face lateral, né, a lateral do cilindro. Se a gente cortar ela, a gente vai ter, na verdade, e abrir, né, a gente vai ter, na verdade, um retângulo. Essa aqui é a nossa face lateral. E o comprimento desse retângulo, ele vai ser um comprimento da circunferência, certo? Vai ser o comprimento de uma circunferência, porque, na verdade, a nossa face lateral em um cilindro é uma circunferência, né? E quando aberta, gera esse retângulo. E esse comprimento aqui, ele tem 2πr, ou seja, tem o comprimento da circunferência, que é a nossa base. Bem? Bom, vamos falar de cilindro equilátero. Um cilindro equilátero, ele tem como diâmetro, né? Aqui a gente tem nosso raio, então, do centro do cilindro até a borda aqui do cilindro, e a extremidade toda, né? Se a gente vir daqui de um lado até o outro da base do nosso cilindro, passando pelo centro, a gente tem o nosso diâmetro, que é 2 vezes o raio, certo? Em um cilindro equilátero, o diâmetro ele tem a mesma medida da altura. Diâmetro e altura têm as mesmas medidas, por isso se chama cilindro equilátero. Vamos ver aqui como é que a gente determina a área e volume de um cilindro. A área de um cilindro, a área da base de um cilindro, né, ele vai ser sempre πr², porque a base do cilindro ela é redonda, né, é um círculo, né, uma circunferência, então a área da circunferência é πr², portanto, a área do cilindro πr². A área lateral do cilindro, a gente calcula através dessa equação, que é 2π vezes r vezes g, então 2π vezes o raio vezes a geratriz, ou, se preferirem, 2π vezes o raio vezes a altura, porque altura e geratriz têm a mesma medida, né? Então qualquer uma das duas fórmulas, das duas equações, vai dar o mesmo resultado. A área total do cilindro, então, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Aqui é a mesma equação da área total de um prisma, né? Porque a gente tem duas bases no cilindro e as duas bases são idênticas, né? Tem as mesmas medidas, então 2 vezes a área da base mais a área lateral. Para o volume do cilindro, basta calcular a área da base e multiplicar pela altura, então a gente vai ter o volume do cilindro. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Ele pede para calcular a área lateral, a área total e o volume de um cilindro, sabendo que o raio da base mede 6 centímetros e que a altura é 5 centímetros. Então ele nos deu altura 5 centímetros e raio 6 centímetros. Aqui está a nossa figura, então, representando essa figura desse problema, né? Está aqui o nosso cilindro, a altura 5, então, e raio da base 6 centímetros. Vamos calcular primeiro a área lateral, através daquela nossa equação da área lateral, 2πr vezes a altura. Então, 2 vezes π, vezes o raio, que é 6, vezes a altura, que é 5. Isso vai nos dar 60π centímetros quadrados. Aqui a gente não usou o valor de 3,14 para π, porque é um valor aproximado, né? Então não tem problema, pode deixar em π, mas se quiser usar o valor do π de 3,14, pode usar também, basta multiplicar aqui 60 vezes 3,14 e a gente vai ter o resultado sem o π. Mas, como eu disse, pode deixar o π aqui do lado, não tem problema nenhum. 60π centímetros quadrados, então, a área lateral. Para calcular a área total de um cilindro, então, a gente precisa ter primeiro a área lateral e também a área da base desse cilindro. Como a gente já calculou a área lateral, né, agora a gente precisa calcular primeiro a área da base, para então depois a gente obter a área total. A área da base, como a gente já falou anteriormente, né, a base de um cilindro é uma circunferência, né, um círculo, então a área da base vai ser a área de um círculo, π vezes r². O raio é 6, né, nosso r é 6, então π vezes 6². 6² dá 36,
Então a gente vai ter uma área da base de 36 π centímetros quadrados. Agora sim, a gente já determinou a área da base, já determinou a área lateral, agora a gente pode então verificar qual é a área total desse cilindro. Através da nossa equação, né? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, 2 vezes a área da base, que é 36 π, mais a área lateral, que é 60 π, isso vai nos dar 132 π centímetros quadrados. Centímetros quadrados sempre quando a gente está falando de área, tá bem? Agora, para calcular o volume, basta multiplicar a área da base, que a gente acabou de calcular ali em cima, e multiplicar pela altura. Então, 36π, que é a área da base, multiplicado por 5, que é a altura, vai nos dar um volume de 160 π centímetros cúbicos. Agora sim, cúbicos, né? Porque é volume, volume é cúbico, a área é quadrado. Aqui ficam alguns exercícios aqui para vocês praticarem, tá? O gabarito está aqui no lado, vocês podem conferir ali, se não chegarem no resultado, mandei uma mensagem que eu vou estar ajudando vocês assim que for possível, tá bem? Bom, gente, para a aula de hoje era isso. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.